Nesta aula eu vou falar sobre estruturas de composição e vou também pintar uma paisagem com tinta a óleo. E a referência de fotografia que eu vou usar vai ser essa daqui. Bom, uma boa composição é quando você distribui no papel ou numa tela as linhas, as formas, as cores, os espaços de uma maneira equilibrada para ter harmonia. Uma estrutura de composição serve, como o nome já diz, para estruturar, para sustentar um quadro como se fosse as colunas de uma casa. É a estrutura que determina se uma composição ela vai ser equilibrada ou não. As estruturas elas podem ser de várias maneiras, como linhas, retas, curvas ou formas geométricas, como triângulo, círculo, oval, entre outros. Mas nessa aula eu não vou abordar as formas geométricas, mas eu vou abordar a proporção áurea, a regra dos terços, a regra dos 5/8 e a balança grega. A proporção áurea ela vem sendo utilizada há milhares de anos desde as pirâmides do Egito. É a proporção da beleza e da harmonia. Foi muito estudada desde a antiga Grécia. A proporção áurea em matemática é representada pela letra φ, em homenagem ao arquiteto e matemático Fídias, que usou essas proporções para projetar o Partenon. Outros matemáticos gregos, como Euclides e Platão, também escreveram sobre esta proporção 300 anos antes de Cristo. A proporção também foi muito usada na pintura desde a Renascença, com Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Rafael, Rembrandt e muitos outros mestres. A proporção áurea ela não foi inventada por alguém, ela simplesmente existe. É uma proporção divina e ela está em tudo na natureza. Ela está na distribuição de pétalas de uma flor, nos galhos de uma árvore, nas nossas articulações, nas conchas do mar, nos caracóis, enfim, está em tudo. E não é à toa que ela é chamada de proporção divina. Tudo que se aproxima desta proporção fica mais bela, mais harmônica, mais equilibrada. E por isso que na arte foi e é muito utilizada. Esta proporção é obtida quando uma linha é dividida de maneira que a parte menor em relação à parte maior tem a mesma proporção que a parte maior em relação ao todo. Bom, eu vou fazer uma linha aqui, então, e a proporção áurea diz que numa linha, a parte menor, se a gente seccionar aqui, a parte menor em relação à parte maior, ela tem que ser igual, esta proporção tem que ser igual à parte da parte maior em relação ao todo. Então, esta proporção aqui é uma proporção mais harmônica, mais equilibrada. A proporção áurea, ela segue uma sequência de números, que é a sequência de Fibonacci. E essa sequência foi criada pelo matemático italiano no século XIII, chamado Leonardo Fibonacci. A sequência de números de Fibonacci consiste em uma sequência que, coincidentemente, somam uns aos outros, que são o número 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Enfim, e aí segue a lista, né? Eu vou colocar esses números aqui para você e depois a gente vai fazer uma continha. Então, os números são 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 e segue a lista, infinito. Bom, e se você quiser continuar essa lista aqui, é só somar. Somar os números, que funciona assim, ó. 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 2 igual a 5, 5 mais 3 igual a 8, 8 mais 5 igual a 13, 13 mais 8 igual a 21 e assim por diante. Então, se você quiser o próximo número aqui, você vai ter que somar 233 mais 377, você consegue aí um novo número. E se a gente dividir o número maior pelo número menor, a gente vai ter o número de ouro, né? Que seria, vamos fazer aqui, ó, 89 dividido por 55, vai dar, vamos ver, 89 dividido por 55 vai dar 1,618.
e esse é o nosso número-chave. Então, com essa sequência, com esses números aqui, nós conseguimos, então, formar um retângulo áureo, ou um retângulo de ouro. Eu vou agora construir um retângulo áureo. Eu vou fazer também um espiral com um espiral infinito dentro do retângulo. Depois a gente vai fazer um retângulo baseado mais nesses números aqui, como um retângulo mais exato. Então, eu vou construir agora um retângulo áureo. Bom, então para a gente construir um retângulo áureo, primeiro a gente começa com um quadrado. Depois a gente divide aqui no meio, traça uma diagonal até o canto superior aqui deste quadrado e pega este raio e passa ele para cá, como se fosse um compasso. Vou pegar aqui. Então, e aí junta aqui. Então, este daqui é um retângulo áureo. E a gente vai usar essa seção aqui, a gente seccionou aqui, e essa divisão a gente usa ela para poder localizar aqui os elementos mais importantes da nossa paisagem ou natureza morta, enfim, objetos que você vai queira destacar dentro da pintura, do desenho ou até mesmo da fotografia, né? E aí nós vamos, depois deste exemplo, eu vou ensinar como traçar essa outra linha aqui e depois cruzar também. Então agora eu vou fazer aqui uma espiral infinita, né, que é aqui, ó, aqui a gente fez um quadrado, depois aqui a gente faz um outro quadrado, faz um outro quadrado aqui, um outro quadrado aqui, um outro quadrado aqui, um outro quadrado aqui e aqui. Então, a sequência fica 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 2 igual a 5, 5 mais 3 igual a 8, 8 mais 5 igual a 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, 34. Então, e aqui ela continua, né? Aqui vai dar 55 e aqui 89. Enfim, e aqui a gente pode, então, traçar uma espiral infinita. Que esta espiral está em tudo. Você pode ver isso claramente nos caracóis, num furacão. A galáxia é feita assim, construída dessa maneira, um brotinho de uma planta. Então, essa sequência aqui de Fibonacci, com essas numerações, essa proporção áurea está em tudo na natureza. Então, por isso que ela fica mais harmônica, ela fica mais equilibrada. E por isso que é tão utilizada na arte, na fotografia, em várias áreas. Bom, então agora eu vou construir aqui um retângulo áureo baseado nesses números aqui. Que 21 por 34 é um retângulo áureo. 13 por 21, 8 por 13, 5 por 8, 34 por 55 e assim por diante. Então, vamos lá construir esse retângulo. Vamos lá, então eu vou pegar aqui um retângulo de 34 por 21. Tá? Vou colocar aqui 34 por 21. Então, como que a gente acha aqui o valor aqui para a gente seccionar isso daqui, para a gente então posicionar que vai ser o nosso ponto de interesse, um possível ponto de interesse? Bom, aqui ele tem 34, aqui ele tem 21. Então, o que a gente tem que fazer é pegar esse 34 e multiplicar ele por 0,618. E aí a gente vai ter a medida para fazer esse corte aqui. E aqui também, 21 vezes 0,618. Então vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Vamos lá, 34 vezes 0,618. Vai dar 21.
Então vai dar 21 aqui, que é isso daqui. E 21 vezes 0,618 vai dar também 12.978. Nós vamos arredondar para 13, que é o número aqui. Se você dividir o 21, multiplicar o 21 vai dar 13, multiplicar o 13 vai dar 8 e assim por diante. Então aqui dá 13 e aqui dá 21. Então como que a gente faz? A gente pega aqui, ó, e vamos medir 21 centímetros. Vou marcar aqui. E também deste lado. 21. Aqui 21. E aqui também. Então, aqui é... Opa. Então, aqui está seccionado, então. E deste lado, a mesma coisa. Então, aqui são 13 centímetros. Então, vou marcar 13 aqui. E 13 aqui. Então assim a gente constrói então um retângulo áureo e a gente secciona ele. Então a gente vai posicionar aqui o nosso elemento nesta vertical ou horizontal. Na horizontal a gente pode colocar a linha do horizonte aqui ou aqui. E aqui, por exemplo, a gente pode colocar uma árvore principal. Então, ou aqui, então, ou nessas interseções também a gente costuma colocar pontos para chamar a atenção. Neste caso aqui, a gente vai ter que usar um outro recurso, que é uma outra estrutura de composição, que é a balança romana, que é aquela balancinha lá da deusa da justiça, que tem os dois pratinhos aqui, então ela fica aí para equilibrar. Então, o que a gente faz aqui? Neste ponto aqui, a gente vai equilibrar esta imagem aqui, porque aqui está muito pesado, uma árvore deste lado, e aqui não tem nada deste lado, então ela vai pesar deste lado, a gente tem que compensar. Então a gente coloca aqui uma árvore menor. Então assim, usando o recurso da balança grega, a gente vai equilibrar esta composição, ela não vai nem pesar para este lado e nem para este lado. Então, este é um outro recurso que é legal de se usar. Agora eu vou mostrar para você como que é a regra dos terços. Essa é a proporção áurea, isso aqui você pode usar em qualquer retângulo. Depois eu vou te explicar como calcular essa divisão num retângulo que não é áureo, como é a tela que a gente vai pintar hoje, né, que eu vou pintar, que é 30 por 40. Então não é um retângulo áureo, e eu vou daqui a pouco passar como também você vai fazer para dividir este retângulo. Então agora eu vou aqui mostrar como que é a estrutura da regra dos terços e também da 5/8. Vamos lá. Então a regra dos terços, a gente consiste em dividir esta linha aqui em 3 e aqui também em 3. Então aqui vai dar 34 dividido por 3 vai dar 11, deixa eu ver, 34 dividido por 3 vai dar 11,3. Então vamos marcar aqui, ó, 11,3. Aqui também. Então vai ficar nesta posição. E aqui 21 vai dar 7, né? 7 vezes 3, 21. Então, esta divisão também você pode utilizar para dispor os seus elementos aí na sua composição. Então, você pode usar tanto a regra áurea, né, o retângulo áureo, como a regra dos terços. Então, alguns dizem que a regra dos terços é mais harmônica, outros dizem que a proporção áurea é mais harmônica. Cada um escolhe aí aquela que quer
melhor, que melhor cabe a pessoa, né? Eu uso, às vezes, as duas. Eu uso tanto a proporção áurea como a regra dos terços. Então, vai depender aí da fotografia, do que você vai pintar, do que você vai... a fotografia, de como que é a fotografia. Não necessariamente precisa ser exatamente neste ponto aqui. Tem que ser próximo a esta área, ou se você for colocar uma árvore, então tem que ser próximo a esta área aqui também. A linha do horizonte também, ou próxima dessa, ou próxima dessa. Enfim, fica um pouco mais, fica mais harmônico desse jeito. Outra forma de você também dividir, fazer uma grade, para você dispor os elementos no teu quadro, é fazer a regra dos 5/8. E é isso que nós vamos ver agora. A regra dos 5/8 é basicamente parecido com a regra dos terços, só que a gente vai dividir isso aqui em 8 partes. E vamos pegar e vamos baixar 3 partes, 5 partes. Então, vamos dividir aqui no meio, aqui vai dar 17, 8,5. Aqui vai dar 8,5. Então, a gente divide isso daqui em 4. Depois divide em 4 de novo. E neste ponto, então, a gente passa outro corte, faz outro corte aqui. Ele vai ficar entre a proporção áurea e entre a regra dos terços. E aqui também, ele vai ficar entre uma e outra. Então, são 3 formas que são muito parecidas, muito próximas. Aí você escolhe aí qual que você vai adotar. Então, é uma outra maneira então, de você também chegar para fazer essa estrutura, para dispor os elementos na sua pintura, no seu desenho ou na sua fotografia. Agora, eu vou mostrar para você como eu vou seccionar aqui uma tela, um tamanho que não é um áureo, que não é um retângulo áureo, que vai ser a tela 30x40. E é isso que nós vamos ver agora. A tela que eu vou usar vai ser essa daqui, 30x40. Deixa eu riscar aqui. Então, esse retângulo, ele não é áureo. Aqui ele tem 40 e aqui ele tem 30. Para ser um retângulo áureo, aqui ele teria que ter 34x55. Mas se ele é 30, então a gente pode fazer, para você saber a proporção disso daqui, para ser um retângulo áureo, a gente faz 30 vezes 1.618. Vamos ver quanto que vai dar. 30 vezes 1.618. Vai dar 48,54. Então, esta tela aqui, esse tamanho, para ser proporcional ao retângulo áureo, teria que ser 30 por 48,54. Viria até aqui, mais ou menos. Mas como nós temos um retângulo que não é áureo, como que a gente faz? Bom, a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai fazer 40 vezes 0.618. E aqui também 30 vezes 0.618. Então, qualquer tela que você tenha, qualquer papel que você queira dividir para ficar mais harmonioso, você vai usar esta fórmula aqui. Você pega... Pode ser um quadrado, você vai fazer um quadrado, você pega a largura e a altura e multiplica por esse número aqui. Vai dar um determinado número que você vai fazer o cruzamento, vai dar certo também. Então vamos lá. Então aqui, vamos ver quanto que dá. 40 vezes 0.618. Então vai dar aqui 24,72 e aqui vai dar 30 vezes 0.618, 18,54. Então, mesma coisa, a gente faz aqui
pega, marca 24 e quase 25, aqui também, e aqui também. E aqui vai dar 18, 19, 18,5. Vai dar aqui e aqui. Então, é assim que eu vou fazer a composição dessa paisagem que eu vou pintar agora. Então, eu vou colocar aqui o elemento principal neste ponto e vou colocar aqui alguma coisa para balancear, uma outra árvore menor aqui para balancear. E a linha do horizonte, eu vou usar esta daqui. Então, desta maneira, fica mais fácil. E agora então, me acompanhe aí para fazer na pintura da paisagem. Vamos lá. Bom, então baseado nessa medida, eu fiz a grade, 40 vezes 0,618, e aqui também. Então, agora com essa grade, eu vou traçar então o desenho. Vou usar essa parte de baixo aqui como a linha do horizonte. E essa daqui para fazer a árvore principal, este eucalipto. Então, vamos desenhar. E neste ponto aqui, eu vou colocar, aqui tem uma árvore, mas eu vou colocar ela um pouquinho maior do que ela é, para poder fazer aqui o contrabalanço nesta composição. Vou colocar aqui também uma nuvem, não tem a nuvem aqui, mas vou colocar um pouquinho de nuvem para colocar um pouco mais de elemento aqui nessa composição, e assim essa linha central aqui eu consigo também traçar uma linha verticalmente, ó, daqui do céu até a base, e também tem a outra linha vertical, horizontal aqui. Então, essa linha vertical e horizontal também é importante ter numa composição. Então, por isso que eu coloquei essa nuvem aqui, para a linha dar uma continuidade aqui em cima, para não fechar ela aqui. Então, agora, vamos fazer então a pintura. Vou apagar essas outras linhas e começar a pintar.
Bom, então nós vimos aqui nesta aula as várias estruturas de composição que a gente pode usar, a proporção áurea, a regra dos terços, 5/8 e a balança grega. Espero que você pratique para melhorar aí a sua pintura, desenvolva mais ainda o seu trabalho. Então, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido essa aula e nos vemos na próxima. Até mais, valeu!